If you want to be successful, you must respect one rule, and that rule is never lie to yourself. O real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez, entre o fim do mundo e o fim do mês. Ai, ai, ai. 6:02 no horário de Brasília. Que é isso, Brasil? Caramba. Aqui parece que tá mais escuro do que lá em Campinas. Aqui é onde, Felipe? Joaquim Egídio. Outro lugar espetaculoso que eu gosto muito, gente. Tento sempre vir pra cá, não é sempre que dá a rotina, né? Não nos permite fazer tudo que a gente quer, mas, poxa vida, eu gosto muito de vir aqui. É claro que é mais escuro, eu tô brincando, né? Tem menor incidência de luzes da cidade, tem mais mata, né? E aqui você vê o céu, você vê as estrelas. Lá na cidade você vê um clarão de luzes refletindo. É isso aí, galera. Joaquim Egídio é um distrito de Campinas, para quem não conhece. Fica aí 20 e poucos quilômetros, 20 quilômetros do centro de Campinas, nem isso, do centro de Campinas é mais perto, mas é um lugar, assim, é um santuário, né, de mata, de montanha. Aqui é até bem mais frio, baixou uns 3 graus em relação à região da minha casa, lá do meu bairro, e o que é maravilhoso, né. E é muito bom aqui, tem montanhas, você pode fazer mountain bike, você pode correr nas montanhas, você pode correr no asfalto, que é o que eu vou fazer hoje, tem uma estrada aqui. Então é muito bom para pedalar bicicleta road, é muito bom para correr também, assim, é um pouquinho de perigo por causa por não ter acostamento, mas é um lugar onde se pratica muito esporte, então já existe uma cultura aqui. Mas mesmo assim tem que ficar esperto, porque não sempre tem um louco aí, né? É isso aí. Vamos lá. Volto já. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Entre gritos e gemidos, a mentira e a verdade, a solidão e a cidade. Entre um copo e outro da mesma bebida, e entre tantos corpos com a mesma ferida, eu me sinto um estrangeiro. Pessoal, esse aqui é um dos trechos mais bonitos que eu acho aqui dessa estrada. Essa curva, essa fazenda, telhadinho, esse teto verde, muito lindo. Ó, que paz. Só passarinho, ó, top. Não passa de ilusão. Entre a crença e os fiéis, entre os dedos e os anéis, entra ano e sai ano, sempre os mesmos planos. Entre a minha boca e a tua, há tanto tempo, há tantos planos, mas eu nunca sei pra onde for.
Fala pessoal, 10 quilômetros depois aqui no distrito de Joaquim Egídio, agora com luz, né? É maravilhoso correr aqui, o clima, o ambiente, os passarinhos, é uma paz muito grande. Fico muito feliz aqui, ó, de correr nesse lugar. E tá feito, semaninha começando, vamos que vamos, estamos chegando aí na reta final. 2 semanas aí bem especiais pro diário e depois a semana final lá em Porto Alegre de vídeos do Diário do Maratonista Amador, temporada 2. Vamos lá. Entre um rosto e o retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez, entre o fim do mundo e o fim do mês, entre a verdade e o rock inglês, entre os outros e vocês. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem. Fala galera, quarta-feira, cedinho, você já sabe onde eu tô. Olha lá, disco voador ali, ó, teto do bolão. Bom dia. Olha aí, que céu lindo, que espetáculo. Vim aqui só pra ver isso. Cedinho, o pessoal tá aí ó, aquecendo. Já tô com tiro. Oi. O pessoal deve aquecer uns 5 minutos, né? Isso aí, show de bola. Tamo no bolão. Fazer um treininho bom hoje. Fala Rafa, beleza? Bom dia. 3 de 3.000. São 7 voltas e meia na pista. 7 voltas e meia de puro deleite. Não é fácil, mas é bom. Caramba, esse céu, olha isso. Sensacional, hein? Já valeu a vinda. A galera tá ali, ó. E tem convidado muito ilustre ali. Bom dia. Bom dia. Temos pessoas, convidados ilustres. Ó, Ayrtons, na verdade, né? Que é Ayrton 1 e Ayrton 2. Temos presença ilustre aqui hoje. Ayrtons. Tá. Beleza? Ayrton 2 e Ayrton 1. Beleza? Bem, firme, graças a Deus. E o Fernandão. Tudo bem, meu querido? Beleza. Não quero te vender o meu ponto de vista. Eu tive um sonho, há muito não sonhava. Lembranças do futuro que a gente imaginava. Nem sempre foi assim. Outro mundo é possível, pode até ser o fim, mas será que é inevitável? Não vai ser que eu estou ficando louco só porque não consigo odiar ninguém. Do goleiro ao centroavante, do juiz ao presidente, eu não consigo odiar ninguém.
Pessoal, terminei meu treino aqui. Hoje eu fiz 3 de 3.000. E você fez o quê? Hoje eu fiz um bloco de 6.000. São 15 voltas. Caramba. E é muito legal porque trabalha muito mental, né? É o dobro do meu. O meu era 7,5. Então, eu tinha as 15 voltas para fazer. E aí é legal que eu fui fazendo uma de cada vez. Foi bem interessante. Legal. Trabalhando aqui, bem Mental, cadenciado né? o ritmo. Trabalha bastante o mental, Trabalha né? Porque bastante o mental. é demorado, E né? o que é prova longa? Pois é. Prova longa, o fator determinante é o mental. Porque o treino você faz. É. E o treino você não tem pressão, né? Então a gente até brinca muito aquela coisa do leão de treino, né? Ele consegue fazer tudo no treino porque tá sem a pressão e aí entra na prova e não consegue reproduzir. Então essa parte aqui ela é fundamental, né? Gasta muita energia, né? Gasta muita energia, No com certeza. treino. Galera, essa semana a gente vai falar sobre sinceridade. Vocês viram a abertura aí do vídeo com o mestre aí, Kipchoge. Ele já falou algumas vezes sobre esse assunto tal, e aquilo ali ele estava dando uma palestra numa universidade lá em Londres. Você veja que negócio interessante, né? O cara, de onde ele saiu, né? Ele era um lavrador, né? Nossa. Vendia leite, pegava a bicicletinha dele a vender leite, ganhou o mundo correndo, foi lá dar uma palestra e ensinar várias coisas para os universitários, porque ele é muito sábio, né? E como uma coisa que eu acho muito legal do Kipchoge, né? Agora ele tá, claro, em final de carreira, né? E o quanto que ele se preocupou em deixar um legado. Então, se você pegar as entrevistas dele, que ele tem passado nas provas, que ele continua participando, sempre com aquele intuito de passar uma mensagem que você possa levar para sua vida, né? Porque ele poderia encerrar a carreira dele, que foi brilhante, né? Mas não, ele tá preocupado no legado que ele vai deixar. Então ele tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, deixado lições importantíssimas, assim, que eu acho que todo mundo que corre e maratona também, né, claro, tem que escutar e tem que aprender, tem que escutar com aquele ouvido de quero aprender, que é diferente de só assistir um vídeo. Isso. Mas querer aprender. Aí, pessoal, então como que tá funcionando aí a sequência do episódio, para explicar para vocês o que nós vamos falar e o que nós vamos fazer aí. Nós estamos aí no 8º episódio e esse seria aí o 7º código dos samurais, do caminho do Bushido, né? Porém, eu quero falar de um assunto muito específico semana que vem. E aí então eu deixei esse assunto para semana que vem, vocês vão saber só semana que vem. E essa aqui eu decidi colocar a virtude da sinceridade, porque ela é uma das ramificações aí do caminho do Bushido. Tem outras, inclusive, a honra e tal. E eu acho que sinceridade é legal, um assunto bom pra gente falar, porque sempre trazendo o paralelo aí dos samurais, né, a sinceridade ela era algo assim fundamental, era base para a convivência ali na época do shogunato, porque ela andava do lado da honra mesmo, sabe? Sinceridade custava a vida das pessoas, era fundamental para a relação ali entre os clãs. E isso é muito disseminado na cultura das artes marciais, né? E aí, trazendo para o nosso mundo da corrida, né? O que eu queria falar sobre sinceridade? Né, como o próprio vídeo do Kipchoge diz, ele fala ali, não minta para si mesmo, né? Eu acho que esse é um gancho legal, né, de você não entrar na autoenganação, que é algo muito comum. Que vocês já devem ter ouvido falar naquela frase que diz o seguinte, que mais difícil do que mentir é manter uma mentira, né? Sustentar. E realmente, quando você entra num processo de autoenganação, fica muito difícil você sair dele, né? E o que eu percebo hoje na corrida, né? Falando assim de maneira bem direta, que as pessoas às vezes elas vivem uma mentira mesmo, sabe? Isso tudo aqui é assim, não é pessoal, assim, são coisas que a gente observa ao longo desses anos todos acompanhando o esporte, sobretudo com as redes sociais, né? Vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, eu corro por saúde, eu adoro fazer isso aqui, eu cuido da minha saúde. Mas no fundo, ela está preocupada com performance, só que ela não consegue externalizar isso. E aí fica difícil porque eu acho até que eu já devo ter falado em alguma outra ocasião que existe um período de decisão, quando você decide realmente treinar e fazer algo que você sonha, né, ir atrás de algum sonho, e a compreensão, que é quando você vai colocar a mão na massa.
Então a pessoa, ela até tem aquela vontade, mas ela não consegue passar para o próximo passo. Por quê? Porque isso também reflete um pouco da vida dela, aquele medo do fracasso. Então, ao invés dela assumir logo, não, eu decidi que eu quero fazer isso e agora eu vou correr atrás, então naquele medo de fracassar, de aquilo já não dar certo, então ela não passa por compreensão e ela não consegue colocar a mão na massa, porque os próprios sentimentos vão boicotando isso, e aí ela vai se enganando, ela entra num círculo de enganação. Então ela entra nas provas, não, eu só quero completar, mas aí quando termina a prova e não sai daquele jeito que ela gostaria, ela fica triste, chateada, daí começa, sabe, o que eu posso fazer? Meu treino, vai criando um monstro. E a corrida, que era para ser algo legal, que vai somar na sua vida, se torna mais um peso. Perfeito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, o que eu realmente quero? Eu quero fazer uma marca, então eu vou buscar essa marca. E se não der certo, ok? Assumir. É melhor. É melhor você assumir para você mesmo. Eu não estou dizendo que você precisa contar para as pessoas, mas tem duas pessoas que precisam saber disso, você e seu treinador. É isso aí. Se essas duas pessoas estiverem alinhadas, vai dar certo. Aí você não tá vivendo mais mentira. Não tá mais vivendo uma mentira. Você não tem necessidade de postar isso em redes sociais, nem de ficar contando para todo mundo. Não, exatamente, porque o que a gente percebe hoje é que as redes sociais estão meio virando um divã. Isso, o divã. E as pessoas ficam compartilhando tudo ali e tem um monte de tubarão ali em volta da jaula vendo você sangrar. Louco pra jaula abrir. Você mesmo fala muito, né? Não sangre em tanque de tubarões. Pois é. E o que a gente observa hoje é que aquilo que era para te fazer bem, tá te fazendo mal, né? O que era o seu hobby, a corrida, aquilo que um dia começou para ser, sabe, assim, a sua primeira corrida de 3K, os primeiros 5K, todos aqueles sonhos você enterrou todos eles. E agora você está vivendo uma mentira, dizendo, não, eu corro por saúde, mas você não corre mais, porque quando seu Garmin não marca o tempo que você quer, já vira uma frustração aquela mentira gigante. Queima no seu peito. E o que a gente vê hoje? As pessoas tendo burnout no esporte, no hobby. Exatamente. Que e sabe uma coisa que eu fico lado triste? Bom da vida. Eu fico triste, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, porque, veja bem, você não precisa explicar para ninguém o porquê que você foi mal numa prova. E às vezes uma pessoa, por N razões, às vezes você não tá num dia bom, às vezes o clima não tava legal, e aí você não teve a marca que você queria. Você não precisa se explicar para ninguém no Instagram. Você não precisa disso, quer dizer, agora, você só sente aquela obrigação de se explicar quando você se expõe muito. Então você abre a sua vida, você faz aquilo, conta para todo mundo, aí depois você se sente na obrigação de explicar o porquê você não fez a marca. E aí a pessoa tá sangrando em tanque de tubarões. Totalmente. Então, e aí vai virando um ciclo assim super um ciclo doentio mesmo, e você vai entrando numa dinâmica de vida que o esporte ele vai tendo um lugar na sua vida que ele não soma mais, ele só te consome. Consome energia vital, consome alegria, consome sua alegria de viver, de praticar o esporte. Ele vai só te consumindo. Até que chega uma hora que você fala, eu vou parar porque eu não aguento mais isso. Porque não tem como você sustentar isso por muito tempo. Profissionais, eles acabam lidando um pouco melhor, porque eles lidam melhor com a vitória e com o fracasso, né? Porque eles conseguem já superar aquilo e já vão para a próxima e tudo. E eu vejo hoje uma dificuldade do amador, porque como ele não vem de uma base esportiva, ele começa a praticar esporte depois de 30 anos. Então ele acaba lidando mal com essas coisas que são inerentes ao esporte, que é a vitória, a derrota, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então é um trabalho que a gente precisa fazer mesmo, se perguntar o porquê que você corre, se você realmente gosta disso. O número ali do relógio também, ele vai mudar mesmo, eventualmente, dependendo do nível que você tá. Tem ano que você tá melhor, tem ano que você conseguiu treinar bem, o outro não tá tão bem, mas aquilo continua porque o que você gosta mesmo é do esporte. Então esse amor, ele acaba prevalecendo, né? Isso aí. Valeu. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Aí pessoal, sabadão,
Agora são 8h19, terminei meu treino, 18 quilômetros. E hoje queria compartilhar com vocês uma situação que aconteceu e que já aconteceu várias vezes na minha vida, que é você começar a ceder para os seus pensamentos e pensamentos sabotadores logo no início do treino. Ou seja, você nem começou o treino, você nem sabe se vai ser fácil ou difícil, só que esses pensamentos eles já começam a surgir, permear a sua cabeça. E o que você tem que fazer nessas horas é simplesmente não abrir negociação. É acreditar que aquilo ali vai passar. Às vezes é só uma sensação mesmo, falta até de aquecimento e tudo, e que passa, como tudo na vida passa. E foi exatamente isso que aconteceu, e saiu um treinão assim, fiquei muito feliz. Fiz ele de maneira progressiva, 3 blocos de 6 km. E é isso aí, pessoal. Eu queria só fechar aqui o que a gente falou até bastante essa semana sobre a sinceridade, né? Que a Gi colocou várias coisas bacanas pra gente aí, né? Do ponto de vista dela. E onde a gente focou bastante na parte de não mentir pra si mesmo, né? Eu queria compartilhar 2 situações com vocês que eu fiquei lembrando aí, fui relembrando ao longo dessa semana. Muitos anos atrás, faz acho que uns 13 anos isso que eu vou falar é uma história pública, tá? Então não preciso assim me preocupar com isso, porque isso tá até nos blogs aí na internet. A gente não tinha ainda o Instagram nessa época, nós tínhamos basicamente Facebook e Twitter, eram as redes sociais da época, e era tudo muito diferente, né? Não havia esse comportamento, né, que se tem nas redes sociais hoje, é diferente, não tinha story, né? O algoritmo também ele era programado de maneira diferente, né? As redes sociais elas tinham uma timeline verdadeira mesmo, né? Era uma linha do tempo, conforme por ordem cronológica os posts. E não se postava tanto como se posta agora. Isso que eu tô falando não é uma crítica, é só assim, só tô comparando. Mas a gente começou a viver naquela época, nós da corrida, esses primeiros sintomas dessas coisas que nós falamos aí durante essa semana. E essa história que eu vou falar foi de um blogueiro, na verdade ele era colunista da revista Contra-Relógio, e ele viveu assim um burnout mesmo na corrida. Isso tudo tá lá nos textos dele, ele fez um texto maravilhoso depois disso tudo, depois de todo esse episódio de amargura e de mentira que ele viveu. Ele conseguiu se libertar disso, fez uma coluna dividida em 3 partes muito boa. Mas o que acontece é que no auge ali da crise, ele assim, chegou a quebrar numa prova e abandonar uma maratona, porque ele viu que não estava saindo o tempo que ele gostaria que as pessoas vissem, né? E durante a prova ele só conseguia pensar, segundo ele, no que as pessoas estavam pensando dele. Ele deixou pessoas no percurso da prova, porque naquela época não tinha esse tracking, né, de você rastrear onde a pessoa tá. Era a Maratona de Buenos Aires 2012. Ele deixou pessoas no percurso para postarem no Twitter para ele as passagens dele, né? Passagem do 20, do 25, do 30, porque ele queria ali deixar as pessoas saberem das parciais dele ali, porque ele estava tentando na época correr abaixo de 3 horas. E aí ele quebrou, andou, sei lá, acho que terminou em 3 horas e 10, não sei se terminou, não me lembro. E aí depois de algum tempo ele confessou isso tudo e tal. Eu acho que foi um serviço que ele fez, confessar e se abrir, dizer tudo isso. Superou isso, né? Tremendo de um corredor também, fez marcas incríveis. Essa era uma história que eu queria contar pra vocês, né? Isso começa com o processo de autoenganação, de mentira, né? Do porquê que eu tô correndo, pra quem que eu tô correndo, né? E a outra história que eu queria compartilhar para fechar aqui é sobre essas caixinhas que cada coisa da nossa vida ocupa, né? Então a corrida ela ocupa uma caixinha, né? Assim como o seu trabalho, seu relacionamento, enfim, tudo. E pra mim, né, vou trazer um exemplo pessoal. A corrida ela sempre ocupou uma caixinha assim bem definida, sabe? E ela é uma caixinha grande, vamos dizer assim. Ela tem um tamanho, assim, um peso maior que algumas outras, porque isso é a minha profissão, né? Porque eu também já vivo isso há muitos anos. Então a corrida ela tem um papel importante na minha vida.
mas bem definido, né? A corrida, ela não transborda e contamina as outras caixinhas da minha vida. Até estava conversando com uma aluna essa semana passada, a gente falou muito sobre esse assunto, sobre qual o papel e o quanto a corrida ocupa de espaço na nossa vida, né? E a gente tava divagando sobre isso e tal, e eu até comentei com ela que pra mim, como eu vivi a corrida sempre como uma verdade na minha vida, ela nunca foi um fardo pra mim. Eu nunca tive assim uma crise ou uma indagação do porquê que eu corro ou se eu deveria correr menos. Ela sempre ocupou um espaço bem legal na minha vida e bem saudável, e continua ocupando. Porém, o que eu falo, né, para algumas pessoas mais próximas que convivem comigo, é que muito provavelmente nos próximos anos eu vou ter que diminuir o ritmo naturalmente, mas é por uma questão de saúde física, né? Não é uma questão psicológica. Por mim, eu ficaria correndo no meu máximo, treinando forte sempre pro resto da vida, porque eu gosto de fazer isso, gosto de treinar, gosto de fazer dieta, gosto de viver um estilo de vida assim. Mas eu preciso ter joelhos e quadril para chegar lá no 80 a mais, né? Que é o meu grande objetivo. Aliás, se você quer ler uma história bonita, entra na revista Contra Relógio hoje, né? Dia 24 de maio, já deve estar lá no ar. Que é a história do Tomás Lourenço. Tomás Lourenço foi editor-chefe da Contra Relógio por muitos e muitos anos, fundador da revista, passou agora o comando para Fernanda Paradiso. Mas ele segue escrevendo e segue sendo uma inspiração jornalística aí no mundo da corrida para muita gente. Ele está fazendo uma matéria muito legal com o Esporte Espetacular, contando os próximos passos dele aí, a jornada dele até aqui, os próximos passos e as metas que ele tem, né? Ele não deixa de traçar as metas, então ele vai correr algumas provas esse ano aí, visando aí se qualificar para a Maratona de Boston 2027, onde ele vai estar com 80 anos. Ele correu com 70 em 2017 e em 2027 ele vai correr com 80. Demais, né? Isso sim é uma inspiração para mim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha feito vocês refletir, que tenha somado positivamente para vocês. Esse é o objetivo sempre, não diminuir e sim somar. E semana que vem a gente encerra aí o Diário do Maratonista Amador no episódio 9, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Feridos entre gritos e gemidos, a mentira e a verdade, a solidão e a cidade. Entre um copo e outro da mesa.